Se você tirou um momento do seu dia pra poder me xingar, me ofender, falar mal de mim ou algo pior por causa desse vídeo aqui, esse vídeo aqui é pra você. Não só pra você, mas pra toda a galera que gosta dos vídeos de biologia aqui do aplicativo. Muitos de vocês devem ter visto um vídeo que viralizou aqui na plataforma, onde um divulgador científico analisou um dos meus vídeos e deu sua opinião sobre uma suposta atividade ambiental. Eu decidi pra mim mesmo que, diferente de sempre, eu não ia responder, que eu ia deixar pra lá, mas as coisas tomaram uma proporção um pouco fora do normal. Então, aqui vai a minha resposta. A minha fala terá 4 pilares principais, começando com agradecimento, seguindo por um relato, depois chegando na biologia da parada e fechando com o profissionalismo. Para começar, gostaria de agradecer imensamente a todas as pessoas com um coração enorme que tiraram uma parte do seu dia para ir até as minhas redes sociais e deixar uma palavrinha de ódio e desprezo pela minha pessoa. Vocês podem ter certeza que vocês foram únicos na minha semana. Eu não vou divulgar nem nomes, nem as mensagens, porque elas não cabem a vocês. Elas me tinham como alvo e eu acho que cabe somente a mim recebê-las. Obrigado de coração por esses momentos incríveis que vocês me proporcionaram. Vocês me deram de graça uma semana muito foda e bem leve. E um obrigado ainda maior para a alma caridosa que promoveu essa onda de mensagens positivas aí. Você foi realmente 10. Parte 2. Deixa eu contar uma história pra vocês. Ano passado, eu, minha namorada e alguns amigos fomos pra Salvador, na Bahia. Além dos pontos turísticos mais famosos, o Projeto Tamar não poderia não estar em um dos meus roteiros. Chegando lá, pude realizar o meu sonho de criança de conhecer o projeto que salva as tartarugas marinhas. Fiquei encantado com a estrutura, o profissionalismo e tudo que envolvia o lugar. Na época, eu já fazia vídeos divulgando a ciência tanto aqui quanto em outras redes sociais e logo fui reconhecido pela galera que trabalha no projeto. Sabendo do meu trabalho na internet, uma das funcionárias me convidou para conhecer os bastidores, onde eu pude ver algumas tartarugas marinhas debilitadas que estavam precisando de ajuda veterinária. Algumas com condições que as impediam de ficar amostras e alguns animais com certas particularidades. Em um dos momentos mais únicos, uma das funcionárias, que eu infelizmente não lembro o nome, me convidou para ver alguns filhotes recém-nascidos que estavam dentro de um tanque. Apesar da surpresa por já ser alguém do meio, a funcionária me alertou de uma maneira totalmente educada que eu não podia tocar, nem chegar muito perto, que eu só podia olhar. Quando isso aconteceu, eu fiquei mais feliz ainda de ter conhecido aquele lugar, porque tinha certeza que o projeto que eu sempre sonhei em conhecer não era apenas ficção. Pude comprovar, mesmo sem querer, que aquela fama mundial de acolher os animais tão bem começava com profissionais incríveis. Baseado nesse relato, lembre-se, mesmo sabendo do que eu fazia na internet, a funcionária não me deixou nem chegar perto dos recém-nascidos. Isso uma hora vai fazer sentido pra vocês. Vamos falar sobre a biologia da polêmica. Pra quem está totalmente perdido, eu vou resumir a história. Eu fiz um vídeo algumas semanas atrás problematizando a distribuição de tartarugas marinhas recém-nascidas em cambuquinhas para turistas que pagaram para realizarem a atividade. Dentre os argumentos que eu utilizei para defender os meus pontos, 2 deles foram muito mal interpretados, apesar de eu já ter explicado eles. Mas eu não me importo em repetir agora de uma forma muito mais detalhada. Começando com a minha frase. Bom, então eu vou ler exatamente como eu falei. É justamente nessa caminhada que as tartarugas gravam informações importantes sobre sua praia de origem, como por exemplo o campo magnético da Terra naquele lugar. Bom, deixa eu mostrar uma coisinha aqui pra vocês. Tartarugas que rastejaram em direção a uma luz leste, posteriormente nadaram para leste na escuridão, enquanto filhotes que rastejaram para oeste nadaram para oeste. A inversão do campo magnético em torno dos filhotes nadadores resultou em uma inversão de orientação, demonstrando que as tartarugas estavam se orientando de acordo com o campo magnético da Terra. Outros filhotes, colocados na pista em completa escuridão e autorizados a rastejar sem a presença de luz, não foram significativamente orientados. Esses resultados são consistentes com a hipótese de que as tartarugas emergem de seus ninhos sem uma preferência direcional estabelecida. Elas podem, no entanto, adquirir enquanto rastejam por uma curta distância pela praia. Ou seja, de novo, tartarugas que emergem do ninho podem adquirir uma preferência direcional enquanto rastejam pela praia. Agora eu vou ler outra parte para vocês. Sob condições de laboratório, então, uma preferência direcional magnética pode ser estabelecida de pelo menos 3 maneiras diferentes: nadando em direção a uma fonte de luz, rastejando em direção a uma fonte de luz e nadando em ondas. Ou seja, de acordo com esse artigo, que é uma das referências em relação a campo magnético e filhotes tartarugas marinhas, a natação contra ondas, a natação em direção a uma fonte luminosa e a caminhada na areia em direção a uma luz são importantes. E só para poder acabar e passar para o próximo ponto. Tomados em conjunto, os resultados sugerem que a experiência de manter um curso, seja em terra ou na água,
pode ser suficiente para definir a bússola magnética. Pronto. Daí que vem minha argumentação no meu vídeo principal. Resumindo, o processo inteiro, desde a saída dos ovos, é importante. Por favor, não interfira no ciclo natural. Aí, se você tiver alguma questão que você queira debater sobre esse artigo, eu sugiro que você mande mensagem diretamente para os pesquisadores estadunidenses que o escreveram. Ah, Iago, mas o cordão de isolamento, elas vão continuar andando na praia. Bom, é exatamente por isso que o meu vídeo não focou somente nesse ponto. Para que você entenda a minha crítica, você tem que entender a segunda parte dela. Segundo comentário mais massacrado foi: a natureza não precisa da sua ajuda para levar as tartarugas até o mar. Vamos lá. Vamos conversar sobre esse tema. As estimativas mais aceitas hoje em dia apontam que as tartarugas marinhas surgiram na linha evolutiva da Terra há 120 milhões de anos atrás. Há 120 milhões de anos atrás, as tartarugas caçam sozinhas, nadam sozinhas e reproduzem sozinhas. Há 120 milhões de anos, as tartarugas suportam firmemente a seleção natural. Elas suportam a predação dos filhotes que saem do ninho e são comidos na praia. Elas suportam os filhotes que são soterrados nas praias por N motivos. Elas suportam também os filhotes que chegam a alto mar e são devorados. Elas suportam sem a nossa interferência e isso é um fato, ok? Agora vamos além, vamos falar sobre ecologia. Ecologia, para você que não sabe, é o estudo da casa. Casa aí se referindo à Terra. Na biologia, a gente entende como o estudo das relações entre os seres vivos e o meio ambiente. Tartarugas marinhas estão em sério risco de conservação. Algumas espécies consideradas vulneráveis e outras ameaçadas de extinção. Vamos lá. Tartarugas marinhas são traficadas todos os dias. Tartarugas são capturadas todos os dias. Tartarugas são comidas por humanos todos os dias. Tartarugas marinhas morrem todos os dias pela enorme quantidade de plástico que nós jogamos no oceano. Tartarugas marinhas morrem entaladas comendo sacos plásticos achando que elas estão comendo quinidários. Tartarugas podem ter canudos grudados em seus tratos respiratórios e também acabar morrendo. Irmão, eu poderia ficar horas aqui falando todos esses dados pra vocês. E sabe qual é o ponto em comum de tudo isso que eu falei até agora? É que nós humanos causamos tudo isso. Tartarugas só estão em risco de extinção por causa da nossa interferência em seu habitat e também na sua biologia. Como eu mesmo falo no vídeo, se elas estão precisando de ajuda, é porque a gente colocou elas nessa situação. Ou vocês acham que há 1 milhão de anos atrás, quando nós não impactávamos seu ciclo natural, elas precisavam da nossa ajuda para se reproduzir? Ah, Iago, então você tá falando que a gente tem que deixar as tartarugas pra lá, deixar com que elas sofram um destino que a gente escolheu pra elas? É óbvio que não. Mas me diz, você que falou mal de mim, me responde uma coisinha. Sabendo que nós somos os causadores de todo o mal a esses pobres animais, você deixaria uma pessoa que não é profissional da área pagar para carregar filhotes de animais que estão em sério risco de extinção? Isso soa ok na sua cabeça, porque na minha não. O potinho ainda diminui a questão da contaminação em relação ao animal. Mas e o resto? Lembra da história do Projeto Tamar? Onde nem eu, sendo já uma pessoa da área, pude segurar os animais? Imagina um turista qualquer. E se um turista deixasse o filhote cair do pote e se machucar? E se um turista tentasse segurá-la e machucasse uma nadadeira? E se um turista colocasse um filhote dentro da bolsa sem que os responsáveis percebessem? E se um turista deixasse o filhote cair no chão e pisasse em cima dele? Você tá entendendo a quantidade de coisas ruins que podem acontecer a um filhote recém-nascido de uma espécie que está ameaçada de extinção na mão de turistas? Bom, se você não tá conseguindo enxergar essa problemática toda, eu não sei mais o que fazer. Claramente você foi muito mal direcionado. Agora, Iago, você acha que a gente precisa interferir em casos específicos? É óbvio. Não é porque tá rolando uma seleção natural não natural que nós devemos sentar e assistir. Afinal, eu repito mais uma vez, são espécies ameaçadas de extinção. Muito pelo contrário, é interessante, extremamente necessário que esse caminho da saída dos ovos seja acompanhado para que mais filhotes tenham chance de chegarem até o mar e possam sobreviver. Então, o que pudermos fazer para reverter a situação em que nós colocamos as tartarugas, nós devemos fazer. Mas acompanhar é diferente de interferir. É claro que a interferência é válida quando os filhotes estão presos na areia porque a areia está compactada demais. Ou então, quando há outros focos luminosos que podem acabar confundindo os filhotes, fazendo com que eles não sigam diretamente para o mar, podendo ser pisoteados, atropelados e até capturados. Assim como aconteceu esses dias agora, mas que não foi o caso do meu vídeo original. Enfim, existem algumas situações atípicas que pedem sim interferência humana, mas exceção não deve virar regra e muito menos atividade turística. Educação ambiental também tem seus limites. Agora, antes de começar a ofender uma pessoa, procure estudar
antes de falar besteira. Além disso, eu realmente não sei por qual motivo, mas teve gente que decidiu ocultar algumas informações do meu vídeo original. Aí fica realmente difícil de debater. Onde ficou a análise sobre a possibilidade de humanos mal intencionados descobrirem que dá pra ganhar dinheiro com tartarugas marinhas recém-nascidas? Essa parte não é importante? Mais uma vez, por que essa parte não foi analisada? A partir do momento que alguém oculta as minhas informações, vocês têm que concordar comigo que a análise fica um pouco tendenciosa, né? Você e eu sabemos que humanos não têm limite. Imagina se a prática de caçar ninhos, capturar filhotes recém-nascidos, virasse uma atividade lucrativa. Desculpa, mas educação ambiental não funciona desse jeito. A educação ambiental é um processo educativo que tem como objetivo principal plantar sementinha na cabeça das pessoas sem fins lucrativos. A sementinha da preocupação com problemas ambientais e da responsabilidade da conservação. Que no caso das tartarugas marinhas tem o projeto Tamar como referência máxima. E como é no Tamar? Segundo consta no próprio site do projeto, a soltura dos filhotes é assistida pelos turistas, podendo ter a escolha de algumas pessoas para participarem ativamente da atividade. Repetindo, de maneira totalmente orientada. Não há venda de ingresso com o objetivo de receber um filhote para a soltura. Perceba que nessa imagem, por exemplo, apenas pessoas capacitadas e autorizadas estão depois do cordão de isolamento. Nessa outra, apenas crianças estão à frente com o uniforme e ainda escrito treinamento. Muito diferente da situação em que eu critico no meu vídeo, onde turistas estão carregando os filhotes. Onde existe um pacote turístico, onde você tem direito de soltar um filhote de tartaruga marinha. E que, diga-se de passagem, não é nem um pouco barato. E me diz, qual é o órgão que fiscaliza essa verba? O dinheiro vai exclusivamente para projetos ambientais? Ou tem gente de fora ganhando com isso? Portanto, volto a reiterar fielmente a minha convicção do meu vídeo original sobre profissionalismo. Essa é a segunda parte mais importante da minha resposta, então preste bastante atenção. 99,9% das pessoas que falam de biologia na internet não são biólogos. Esse foi um importante argumento utilizado para diminuir algumas pessoas e talvez tentar enaltecer outras. Sobre isso, eu tenho muita coisa a falar, mas prefiro deixar só pra mim mesmo. Agora, sobre o Iago, realmente eu não sou biólogo. Na verdade, eu sou professor de biologia e ciência. Eu me formei alguns anos atrás na Faculdade Federal do Rio de Janeiro. Então, pra você que enche a boca pra dizer que eu sou apenas um TikTok, você não poderia estar mais errado. Agora, pra poder fechar o vídeo com um recado final, sabe qual foi o principal motivo de eu não ter respondido até agora, ter aguentado tanta porrada em silêncio? Por amor à biologia. Sabe por quê? Quantas pessoas que me seguem também seguem outros criadores de biologia? Você realmente acha que eu tenho algum interesse em criar essa discórdia entre esses seguidores? Se você parar pra ler quantos comentários negativos tem sobre os outros criadores nesse mesmo vídeo, você vai acabar ficando chocado. Eu não sou melhor do que ninguém, ninguém é melhor do que eu. Divulgamos ciência de formas diferentes, cada um com suas especificidades, mas com uma coisa em comum: o amor pela biologia. Agora, se você quiser destilar aversão, repulsa e tudo de ruim por pessoas que criam esse tipo de conteúdo, você realmente não ama a biologia. E diferente disso tudo, eu fiz questão de não citar nomes, não criticar, apenas defender os meus argumentos e minhas convicções. Até porque tem vezes que a gente não precisa fazer nada. O próprio universo já segue o seu caminho.